Quer ficar mais afiado? Então se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like no vídeo. A caracterização da ausência da testemunha para depor, segundo os termos do Código de Processo Penal, tem como consequência a imediata requisição para a autoridade policial conduzir a testemunha. Se a testemunha não for localizada, então aí é uma posição que irei apresentar à direção da CPI para que seja requisitada a prisão preventiva do senhor Marconi Faria. Então eu queria requerer a Vossa Excelência, ad referendo de Vossa Excelência, a direção dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, que fosse requisitado à autoridade judicial competente a prisão preventiva do senhor Marconi Albernaz Farias, como consequência desse pedido de prisão preventiva, para evitar que este senhor se evada do território nacional. Complementarmente a isso, a apreensão do seu passaporte e, consequente a isso, a devida comunicação à Interpol. É a requisição que faço a Vossa Excelência. Por volta das 15 horas e 30 minutos, chegou nesta Comissão Parlamentar de Inquérito um atestado médico descrevendo que o senhor Marconi estava com, abre aspas, dor pélvica, fecha aspas. Logo em seguida, eu comuniquei a Vossa Excelência e Vossa Excelência, de imediato, determinou que tanto a junta médica quanto o Hospital Sírio-Libanês desse maiores informações sobre a repentina internação do senhor Marconi. Em um intervalo de menos de 3 horas, o médico responsável pelo atestado desatestou o atestado. Pode parecer paradoxal, mas é esse o termo. Entrou em contato com a direção com a secretaria, com a direção dessa Comissão Parlamentar de Inquérito e informou que percebeu que o senhor Marconi estava utilizando de má fé. Pelo menos nós já estamos percebendo aí, senhor Marconi, estamos percebendo aí, presidente Omar, uma das atribuições dessa comissão, uma das finalidades dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Ela cura qualquer dor pélvica em até 3 horas, como podemos perceber. Muito da participação desse senhor, que agora foge da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas vai ter que depor. Não há como não trazê-lo para essa comissão. E não é com a expectativa de que ele venha aqui dizer o que muitos não disseram. Nós sabemos que isso não acontecerá, repito, né? Mas ele possibilitará uma oportunidade para que a gente apresente ao Brasil tudo que se tem com relação a ele, com relação ao envolvimento em todos os setores do enfrentamento dessa pandemia e agora recentemente na associação com o filho do presidente da República, o jovem Jair Renan, que muito jovem já anda nessas companhias. Há pouco o senador Humberto lembrou que corre aqui em Brasília um comentário de que o nome deste jovem teria sido atribuído numa homenagem a mim. Eu não acredito. Eu sinceramente não acredito, porque nunca acreditei no bom gosto do Bolsonaro. Se isso aconteceu, eu devo agradecer à mãe do garoto, jamais ao presidente da República. Requeiro nos termos do regimentais e legais, primeiro, condução coercitiva do depoente ausente na presente data, Marconi Albernaz Ribeiro de Faria, convocado para prestar depoimento à CPI, na data com vistas à realização desse ato, ainda na data de hoje, ou conforme forem as dificuldades para a execução da constrição em data e horário definido pela comissão. Segundo, retenção do passaporte do depoente por 30 dias e acautelamento do documento pela Polícia Federal. Terceiro, proibição do depoente deslocar-se da comarca e quem reside sem prévia autorização da Comissão Parlamentar de Inquérito. Quarto, indicação pelo depoente de telefone e endereço eletrônico à CPI, por meio dos quais se possa ser contactado imediatamente em caso de necessidade. Quinto, expedição de ofício ao Ministério Público Federal para que tome conhecimento dos fatos, objeto desses autos e adote as devidas providências à sua alçada. Em votação, o requerimento, aqueles que aprovam, permaneçam como está. Aprovados, encaminhamos isso à ministra Carmen Lúcia.
Então, sobre isso, uma pergunta. O governo federal entregou regularmente ao Fundo de Saúde do Distrito Federal os recursos destinados ao enfrentamento da pandemia? Ou houve problema em alguma circunstância na entrega desses recursos ao fundo? Nos meus 5 meses, as transferências correntes elas foram feitas de maneira regular. O Ministério da Saúde, uma outra pergunta que é muito importante, ele prestou apoio adequado, inclusive técnico, à Secretaria de Saúde do Distrito Federal para a aquisição de insumos e equipamentos essenciais, como os respiradores, os kits de intubação e EPIs? Sim. Pode detalhar que Posso. nível de assistência técnica foi essa? O Ministério da Saúde, nos 5 meses que eu estive à frente, ele fez a doação de 300 respiradores, EPIs, quase que semanalmente era abastecida a área de logística da Secretaria. Não, eu estou falando em treinamento técnico, buscou preparar pessoal para o enfrentamento da pandemia, não é o fornecimento mais de material, isso ficou na pergunta anterior. Nesse aspecto, Vossa Excelência, nós não tivemos o apoio técnico de capacitação de pessoas. Vossa Senhoria está informando que não houve a capacitação técnica. Por acaso, Vossa Senhoria ouviu falar que houve a capacitação técnica de outros estados, de outras secretarias de saúde, e que isso ocorreu pontualmente com relação ao governo do Distrito Federal, ou isso foi a regra geral? Não ouvi falar. Cobramos. Vossa Senhoria reclamou em algum momento? Várias vezes. Tem algum registro disso? Tem registro na mídia, eu inclusive fui o primeiro secretário do país a me posicionar naquela época, inclusive no enfrentamento pessoal com o ministro Mandetta, cobrando ações pontuais e diretas de ajuda, de apoio, de cooperação técnica aqui no Distrito Federal. A mídia divulgou amplamente as minhas cobranças. E quais as reações do ministro Mandetta? De que forma ele respondia às suas cobranças? À época, ele não prestou absolutamente o apoio que o Distrito Federal precisava. Nós cobramos, tivemos inclusive um debate pessoal acalorado, porque eu, como secretário, era o meu papel cobrar todo o apoio, todo o suporte, e não só ficar criticando e falando coisas que não são verdades, mas eu cobrei muito esse apoio para o sistema de saúde. Se pegar o processo que a Precisa participou, de capa a capa, de A a Z, e pegá-lo na Secretaria de Saúde, os senhores vão perceber que lá na participação dela existia um processo aberto para a compra de 50 mil testes. Eu, à época, como secretário de Saúde, mandei cancelar o processo e reabrir para comprar 300 mil testes, onde participaram 7 empresas, entre elas a Precisa. Então, eu tenho a minha consciência tranquila, em paz, que não tem e nem terá a minha digital em nenhum só lugar de relação com a empresa Precisa. Eu tenho experiência e maturidade suficiente para, a época, seguir o trâmite que a Secretaria de Saúde utiliza e utilizava do ponto de vista da transparência para fazer. Agora, o que eu não posso me responsabilizar é pelo que aconteceu, que eu estou me defendendo no processo, eu irei provar a minha inocência no processo, e nem tudo que se diz é como uma folha de papel que tem 2 lados. Eu nunca falei. É muito bom noticiar e falar e dizer e fazer opiniões empíricas do que se acha. Pega o processo. Busca o processo na Secretaria de Saúde, vê o processo desde o início da demanda pela área assistencial até a compra efetiva. E os senhores vão ver se tem alguma digital minha nesse processo. Eu me defenderei nesse processo com a minha dignidade intacta, com a minha cabeça firme. De quem, por favor? O processo, a verdade do processo é a verdade legal, é o que tem lá dentro. É o as digitais são de quem? Minhas não são e não acredito mas que o tenha senhor de é o ninguém. secretário, elas são de quem? Não tem digitais de ilegalidade, de corrupção. Não, digitais de pessoas, é isso que eu estou perguntando. Toda a área assistencial, toda a área administrativa e toda a área de compra. Sim, mas quem são as pessoas, por favor? Todos os secretários. Secretário de Administração Geral. Quem era o nome dele, por favor? Secretário de Administração Geral, Johan Struck, é o secretário de Administração Geral. A área assistencial, o secretário Ricardo
Mendes que demandava e fazia a solicitação, o Laboratório Central, então todas as áreas técnicas da Secretaria. Então, o senhor atribui a eles a participação, a elevação do prazo para aceitação da proposta e a burla da Precisa ter participado dessa licitação depois de ter enganado o próprio Ministério da Saúde e outros órgãos públicos.